seguir. E é por causa dele que eu ainda. Onde que é o link aqui? O pastor vai mandar pra gente. Vai mandar pra nós, eu já te envio aí já. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei. Eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele tá lá do lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Aí talvez alguém vai perguntar pra você, por que você sobreviveu nessa batalha? O que te manteve de pé? Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. Declare nessa noite, declare pra ele. Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa dele? E decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Que eu não parei, que eu não desisti, que estou aqui dizendo que é por causa dele. A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um podcast Verdade Viva. Glória a Deus. Juntamente com meu companheiro que está na escota, junto comigo nesta obra, o Maico. Se apresenta aí, Maico. Fala pro pessoal, fala com o povo hoje. Boa noite, ouvintes, pessoal que nos acompanha. Mais um motivo para a gente agradecer a Deus por essa oportunidade. Podcast Verdade Viva, toda quarta-feira a partir das 8 horas. Você tem 1h30 agora com a gente. Agradecer também ao nosso pastor Genivaldo por estar nos liberando espaço. Meu companheiro Marcos e nosso convidado hoje. Se apresente aí, meu pastor, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor a todos, uma ótima noite para todos vocês. Meu amigo Marcos Silva e nosso irmão Maicon Sampaio. Maicon Sampaio também? Sampaio. Eita glória! Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, que Deus abençoe a todos os ouvintes que estão nos escutando aí em nome de Jesus. Eu sou o pastor Wellington Sampaio, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Explosão de Glória, e nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho sobre o nosso testemunho. A família é grande quando eu falo que tem um parente espalhado por aí que eu nem conheço. Eita, é forte. É forte, eita glória. Ô glória. Glória a Deus. Oremos como é de costume, né, Marcos? Começando orando? Antes de iniciar, vamos entregar esse programa nas mãos do Senhor. Quer começar orando aí? Começa aí. Vamos orar todo mundo, vamos. Amém. A bênção? Glória, vamos, oramos ao Senhor.
Meu Deus, querido, eterno Pai amado, soberano Deus, queremos entregar esse programa eterno nas tuas mãos, Senhor. Entrando, Senhor, na tua presença, guiar, aqui nesta noite, Pai amado, Pai. que vidas possam vir ser impactadas, nessa Senhor, programação, transformadas, Senhor, libertadas, que Senhor. foi Pai levantada amado, porque pelo tudo é Senhor para a sua glória, para alcançar vidas, glória. através, Senhor, dos nossos testemunhos, Direciona, Senhor, esse e de programa, cada palavra Senhor, que possa falada chegar em aqui lugares neste que a lugar, gente não Senhor. pode chegar, Senhor. Que este canal chegue, meu Pai, Deus. em muitos lugares Que vidas e que possam vir ser fale impactadas, aos corações de transformadas, muitas né? vidas Jesus, que vão estar, abençoa. Senhor, agora ligadinhos, Alcança. meu Deus, para escutar uma palavra Glória do de céu Deus. em nome de Sim, meu Jesus. Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória. E esse programa está iniciado para a glória de Deus. É isso aí, tudo é para a glória de Deus. Hoje estamos aqui com o pastor Wellington, onde vai estar contando um pedacinho da sua história. Pessoal, para quem não conhece, o pastor Wellington é o meu pastor. Ô, glória. É benção, tá me ajudando aí, acreditou aí no meu chamado. E é benção, varão. Então, pastor Wellington, fala um pedacinho aí. Como foi que o senhor se converteu? Como foi que o senhor conheceu a Cristo? Meu irmão, olha, é um prazer muito imenso estar aqui com vocês, né? Amém. E eu estou feliz de estar aqui, né? E também por ser o pastor, nosso irmão cooperador Marcos, né? Eu não somente acreditei no ministério dele, mas também Deus acreditou no ministério dele. Amém. Investiu, né, pastor? Investiu. E eu costumo dizer que Deus investe hoje para ver você produzir amanhã. Então Deus investe muito alto em nós hoje para ver a gente produzir amanhã. Bom, eu estou aqui, como eu já falei para os irmãos, meu nome é pastor Wellington Sampaio, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Explosão de Glória, e a minha história de vida é um pouquinho longa, mas a gente vai resumir aqui em poucos minutos para nós entendermos, né, da onde Deus nos tirou. Primeiro eu começo falando que para Deus me levantar na presença dele, eu dei um pouquinho de trabalho. Nós dá um pouquinho de trabalho para quando Deus... para Deus entrar nas nossas vidas, a gente dá um pouco de trabalho, sim. E eu fui um jovem na época que eu sofri muito e comecei minha vida muito novo, né? Sofri muito na minha caminhada. Não fui criado pelo meu pai, fui criado pela minha mãe. E já cedo, aos 9 anos de idade, eu saí de casa cedo, né? Enfrentei a vida, enfrentei as ruas, e eu enfrentei muita coisa ruim. E nesse período que eu saí de casa muito cedo, eu lembro que a minha primeira noite nas ruas, né, não foi muito fácil para mim, porque hoje quem olha para nós nem imagina de onde Deus nos tirou, nem imagina de onde Deus ele nos resgatou, na verdade. E eu lembro que a minha primeira noite, quando eu saí de casa, quando eu ainda fugia de casa, né, e por motivos muito particular nosso, a gente acabou entrando em uma vida desenfreada, porque quando você, um filho não é criado com pai, é mais complicado, né? Todo filho que é criado com pai é mais complicado. E ali a minha vida foi muito complexa. Por quê? Porque quando eu saí de casa muito cedo, eu tive que evoluir rápido. Eu tive que aprender a lidar com aquela situação, mesmo não querendo, né? E muitas das vezes eu achava que eu não tinha amor de pai, que eu não tinha amor de mãe. Muitas vezes eu acreditei que eu era uma criança ainda que nasceu para sofrer. E ali, as únicas alternativas que o inimigo ele encontrou foi me abraçar. O mundo faz isso. O mundo te abraça. E naquele momento eu lembro que eu cheguei até mesmo a morar nas ruas. Eu virei até mesmo mendigo de rua. Eu não tenho vergonha de falar isso. Deus. Eu virei mendigo de rua. Eu comi detrito, comi comida do lixo, né? Então hoje nós temos uma bagagem. E ali não ficou só nisso, porque o inimigo, ele quando ele vem para roubar, matar e destruir. E neste período aí que eu passei longe da minha família, né? Por causa de decisões que ainda por muita imaturidade, por ser uma criança ainda, o inimigo abraçou aquilo. O inimigo abraçou a minha vida e me envolveu no mundo do crime, me envolveu, né, no mundo das drogas, me envolveu no mundo do álcool, me envolveu no mundo da prostituição. E eu comecei muito cedo a vida errada.
né? E só para resumir, quando eu me dei conta, com apenas 15 anos de idade, eu já estava comandando uma favela, né? Em Salvador, na Mata Escura, porque para quem não sabe, eu sou baiano, né? E ali eu cheguei a comandar uma favela, né? Com algumas pessoas que ali era do tráfico também, e Deus me resgatou de lá. E lá, pastor, lá em Salvador, lá não é querendo cortar você, não? Lá é mais pior do que aqui, né, Varão? Porque lá é bairro contra bairro, né? Então, nessa época, não existia ainda hoje como existe a facção, né? As facções que tem por aí não existia. Então, naquela época, você comandava um bairro, o outro camarada comandava outro, então virava uma guerra, né? Um querendo tomar o espaço do outro. Um querendo tomar o espaço do outro, e aquilo ali era complicado, porque tinha muitas mortes, era muita gangue, era muita disputa de território, e ali eu fiquei olhando aquelas coisas todas, e eu não tinha medo. O diabo fazia eu não sentir medo. E da minha época, só para resumir aqui, porque não dá tempo de contar o testemunho inteiro, só para resumir, da época que eu estava nessa vida, de todos que ali existia, eu fui o único a sobreviver, eu fui o único que estou vivo hoje para contar testemunho. Primeiro, porque Deus me resgatou, né? Segundo, porque eu dei ouvido à palavra de Deus. Escutou, né? Escutei a palavra de Deus. Hoje em dia, quando Deus ele resolve levantar alguém, ele pega as coisas loucas, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, as coisas que não para confundir com aquelas que são. Muitas vezes tem crente que tem vergonha de pregar para um drogado, tem vergonha de pregar para um traficante, tem medo de pregar para alguém que está no mundo da prostituição, do crime, porque ele tem receio de ele ser ali invadido ou tocado. Não, se Deus mandou tu pregar, pregue. Se Deus mandou tu falar, fala. Se Deus mandou evangelizar, evangeliza, porque uma alma é muito preciosa para Deus. Eu lembro que nos meus momentos que eu passei ali achando que a única alternativa para mim era o tráfico, era o crime, era as drogas, era a prostituição, né? Quando eu achava que a alternativa só era isso, né? Foi quando eu estava angustiado. E eu lembro que um dia uma irmã de chinelo e uma havaiana veio até a mim, olhou para mim, apontou o dedo lá na Bahia e disse assim: jovem, eu tenho uma revelação de Deus para te dar. E a revelação de Deus foi essa, irmão Marco: se prepara, porque o diabo estava querendo te transformar em um grande traficante internacional. Eu nunca esqueci essa profecia. E ela disse: mas Deus manda te dizer que você ainda vai ser um pregador que vai pregar ainda para multidões. Irmãos, aquela palavra no momento chegou no meu coração e eu falei: que nada, eu não sou para isso, eu não nasci para essa vida. E eu lembro que um belo dia, irmão Maicon, eu estava sentado no banco de uma praça, né, angustiado, porque tem horas, irmão Marcos, que você olha ao seu derredor, você é cheio de amigos. Mas tem hora que você se sente sozinho. Mas tem hora que você parece que não tem ninguém do teu verdade. lado. Aí você fica carente de amor de pai, você fica carente de amor de mãe. A revolta aumenta, né? Então. Encarreta tudo, né, John? Encarreta tudo. E ali eu lembro que eu estava com um ex-cunhado meu, nós estávamos sentados em uma praça, eu chorando muito e ansiando ter amor de pai, de amigo, de irmão e de família que eu não conseguia encontrar. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu tinha dinheiro, eu tinha droga, eu tinha mulher, eu tinha prostituição, eu tinha tudo, mas eu não tinha o principal, que era a presença de Deus na minha vida. E ali naquele momento que eu sentado no banco da praça, eu lembro que enquanto eu chorava, Deus tomou o ímpio para falar comigo assim: ó, vai chegar dia que você vai rir de tudo que você está passando hoje. E quando eu menos esperei, parecia que era Deus, parecia não, era Deus, porque eu vi um folheto voando na praça, sozinho. Parecia que Deus estava soprando aquele folheto para chegar nos meus pés. E eu lembro como hoje, aquele folheto caiu nos meus pés. E eu quando peguei aquele papel sem saber que era um folheto, que eu comecei a ler, estava escrito em João capítulo 11.
versículo 25, que dizia: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E ali eu peguei aquele folheto, joguei para o outro lado, fui para o outro lado do banco, comecei a chorar ainda mais, e ali o folheto voltou para mim a mesma palavra: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. A partir daquele dia a minha vida começou a mudar. Deus foi separando pessoas do meu caminho, Deus foi tirando pessoas do meu caminho, Deus foi falando, usando o servo de Deus, e Deus me tirou. Para Deus me tirar do tráfico foi fácil? Não. Para Deus me tirar das drogas foi fácil? Não. Para Deus me tirar do crime foi fácil? Não. Sabe o que Deus teve que fazer? Fazer muita gente morrer para que eu acordasse. Abrace os olhos, né? Para abrir meus olhos, porque o evangelho é isso, né? E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que eu só sobrevivi porque tinha uma promessa muito grande sobre a minha vida. Porque era escolhido. É porque assim, já é difícil dar ouvido para a voz de Deus quando você está dentro da presença, né? Se você não estiver ligado, já é difícil. Tem que estar conectado, o que é ligado na terra, ligado no céu. Imagina quando a gente está afastado, quando a gente não conhece, pra gente ouvir a voz de Deus. Se não estiver embaixo da promessa, igual você falou, a sepultura está aberta ali, a pessoa desce. Nesse período, pastor, que você estava 9 anos, você saiu de sua casa, com 15 anos você estava comandando a favela, 6 anos se passaram aí. Você ficou quanto tempo, né, no tráfico para chegar a esse processo de você ouvir a voz de Deus através do folheto? Foi quanto tempo? Olha, como eu comecei muito cedo, de 9 a 12 anos, eu já era o famoso aviãozinho. O famoso aviãozinho. Eu vendia cachorro quente para um traficante em Salvador. No Pelourinho eu vendia. Isso tudo lá na Bahia, né? Tudo na Bahia. Eu vendia cachorro quente para ele, mas aquilo era só um disfarce. E por trás daquilo, eu vendia uma balinha de maconha. Uma balinha de maconha. Então as pessoas vinham, compravam o cachorro quente e levavam uma balinha de maconha. Então o traficante que me apadrinhava, né? Que a minha mãe sabe da época, eu não sei nem se está vivo mais esse camarada, então ele me apadrinhava porque eu era de menor, então há uma facilidade, né, para ofuscar a perseguição a moto, não? Policial. Então o que acontece? Não. E aí o que acontece? Eu era colocado eu era colocado ali, né, como me fala, um laranja praticamente, e os traficantes ganhavam em cima de mim ali, né? Mas enquanto eu estava ali, o diabo também estava projetando: eu não quero ficar só aqui, eu quero ser alguém maior também. Se eles também conseguem, eu também consigo. E ali, a partir dali, eu fui conhecendo outros camaradas, fui conhecendo outras pessoas, e aí eu fui ficando mais envolvido, porque mundo do crime é assim, você acaba ficando mais envolvido, irmão Marco. E aí quando você vai ficando mais envolvido, você quer sempre mais. Quer sempre mais. E o diabo vai te levando, para que você cada vez mais se aprofundasse. E ali eu comecei a comprar arma. E isso tudo nesse período de 9 aos 12, aos 13. Quando foi os 15 anos, eu já estava conhecido. Eu acho que eu não morri, porque graças ao nosso bom Deus, eu nunca tirei vida de ninguém. Então, assim, eu acho que Deus me poupou por causa disso. Eu acho, no meu pensamento, eu acredito que Deus me poupou porque eu nunca matei ninguém, eu nunca tirei a vida de ninguém, e Deus me poupou por isso. Porque muitos das pessoas que eu conheci no tráfico na época, eles tudo tinham tirado vida e eles todos morreram. E eu fui um sobrevivente, né? Eu vim de uma família onde a família do meu pai é tudo cantor, né? Eu tive sempre vontade de cantar na época, mas o diabo me levou para o outro lado, né? Cheguei a cantar, cheguei a gravar música no mundo também, né? Mas fazendo coisa errada. Eu ia lá, cantava, mas fazia coisa errada, mas nunca consegui ser um cantor que eu queria ser. E o diabo sempre me levava, até o dia em que eu levantei, eu perdi um parceiro meu, né? O diabo matou ele, os caras invadiu a favela onde nós comandava e matou ele, e eu não estava no dia. E nisso aí, minha mãe é prova disso. Nesse dia eu não estava em Salvador, eu estava em outra cidade, né? E aí quando eu recebi a notícia: mataram o Branquinho, eu falei: e agora? Como é que eu vou voltar? Só que já era um trabalhar também de Deus.
Porque quando mataram o Branquinho, né, que era o parceiro meu que a gente chama lá no mundo, Andava junto. que andava junto, No e o caso, que, linha de frente, né? linha de frente. E aí o que aconteceu? Mataram ele, os caras pegou arma, pegou dinheiro, pegou droga, pegou os carros que estavam lá, pegou as armas, pegou tudo. Os caras invadiu, tomou conta. Levou tudo. Levou tudo, a boca agora é dos caras. Quem era doido de voltar lá pra morrer? Eu ia voltar com quem? Sozinho? Aí o que eu fiz? Continuei na cidade onde eu tava. Nessa época minha mãe já tinha se convertido, virou missionária. Minha mãe deu à igreja, a casa dela para se tornar igreja. Foi na época quando eu cheguei lá, falei: mãe, mataram o Branquinho, não tenho para onde eu ir. Agora eu tenho que ficar aqui. A mãe falou: não, mas aqui é a igreja agora, você não pode ficar aqui. Eu falei: mãe, eu preciso de uma dormida. Até que uma diaconisa de dentro da igreja falou assim: manda ele entrar e dormir aqui, porque Deus falou que ele vinha. E ali, a partir dali eu fui convidado a ficar num culto. E por brincadeira a irmã olhou para mim. Olha que interessante, irmão Marco. No culto, terminou o culto, a pastora olhou para mim e falou assim: esse jovem aí quer aceitar Jesus? Eu falei: não, hoje não. Aquela conversa de gente que diz que não está preparado. Não estou preparado, irmão Maico. Aí ela falou assim: mas se você aceitar Jesus agora, você não vai apanhar. Eu falei: como é que é esse negócio? Né? Mas se você aceitar Jesus, se você não aceitar Jesus, a gente vai pegar ali uma madeira que nós temos ali e pegou um pau desse tamanho. A pastora pegou um pedaço de madeira desse tamanho e falou assim: se você não aceitar hoje, você apanha. Ela levou isso de uma maneira esportiva, descontraente, e eu ri ali na brincadeira. Eu aceitei Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, veio 3 jovens do crime e aceitou Jesus junto comigo. Benção. Alguém olhou para mim e disse assim: não, mas isso aí não vai, esse camarada aí não vai ficar 3 meses dentro da igreja. Eu já estou há 19 anos dentro da igreja. 19 anos caminhando. Sem desviar. Benção. Então quer dizer, olha o que Deus faz. Então quem olha pra gente hoje, irmão Marco, fala assim: não, esse camarada caiu de paraquedas no evangelho. Não, a gente tem história com Deus. A gente tem história com Deus. Eu estou contando esse testemunho aqui inédito. Exclusivo. Exclusivo. Porque aí, assim. Pessoal, exclusivo. É exclusivo, por Deus. Porque assim, eu costumo falar assim que eu só conto meu testemunho quando Deus manda. Porque eu não me orgulho do meu testemunho. Porque hoje eu vejo quanto Jesus é bom na nossa vida. E o maior testemunho de todos os tempos é o do nosso Jesus Cristo. Amém. Mas tudo isso que acontece na nossa vida é para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. É forte. Tá, E o glória. interessante é que quando o cara tá lá sofrendo, lá comendo pão que o diabo amassou lá, as amizades elas somem, né? As Some. amizades somem tudo, né? O cara pode ter status que for lá no crime. Quando as amizades, quando Deus começa a apertar, as amizades vai. E quando aparece é só com visão errada. É só pra fazer besteira, só pra trazer droga ou chamar você pra fazer um 5-7. Correu muito de polícia, pastor? Oi? Correu muito de polícia? Corri na frente de bala. Meu Deus. Polícia atirando e eu correndo na frente. Ele não mandava parar. Eu falei: não vou parar não. E eu achava que eu era o bonzão. Não, se eu correr em zigue-zague, a bala não pega em mim. Era Deus. Era Deus. É conversa da gente, né? Cada coisa. Eu falava né? assim: eu sou o cara, eu corri em zigue-zague. Os caras plou, e Foi, você... não pegou, mas era Deus. Tudo era Deus. Olhando por essa lógica, não tem como falar que não era Deus, né? É Deus, meu irmão. Se o cara pegar um policial na madrugada, te pegar, Pior que na madrugada o negócio é mais sinistro. é né? mais sinistro. na madrugada Na os caras madrugada, matam, pô. Os até caras na madrugada, é sinistro, ao invés de ser sinistro, e o clima também é pesado, porque na madrugada Tudo é E ainda lá na complicado. Bahia, lá ainda que tem muito negócio muito de magia, essas paradas assim, né, pastor? Né, Marcos? Bahia já é chamado Bahia de Todos os Santos, né? Então lá eles acreditam mais em coisa ruim do que em Deus. A verdade é essa. Tá na Bahia? Na Bahia o negócio é feio, meu irmão. Qual é, então? Ou você é crente, ou você é crente. Na Bahia é assim. Porque lá a opressão é grande. Quando você tava no tráfico aí, você via muita muvuca, os caras fazendo ritual, fazendo macumba, essas paradas assim, esses negócios? Não, Você vê muito? eu não via porque eu nunca gostei. Mesmo sendo do crime, eu nunca me... Sabe, nunca gostei, porque toda a minha família já foi de igreja. Então eu já nasci praticamente criado na religião. Mas você já recebeu convite? Um dia? Já entrei. Já entrou já? Eu entrei, eu fui louco. Um ex-cunhado meu, eu vou contar isso aqui, é exclusivo também, minha irmã vai me escutar Primeira isso aqui. mão pra vocês aí. Primeira ó. mão também.
Depois minha irmã vai me matar, ela vai ouvir isso, ela vai me matar. Então assim, eu lembro que um ex-cunhado meu falou assim, sua irmã não tá gostando mais de mim e ela tá macumbada. Vamos ter que ir lá no camarada lá pra desfazer. Aí eu falei, rapaz. Já te colocou no meio, né? Nós vai ter que ir lá, né? Vai ter que ir lá. Aí, meu irmão, eu entrei na casa lá. Eu só não vou contar os detalhes, mas eu entrei lá. O pai de santo olhou pra mim. E aí ele fazendo uns negócios lá, pegando as mandingas, pegando pó de não sei o que, dando banho de não sei o que. Aí ele cismou comigo, olhou pra mim. Falou, você tem uma luz forte, hein? Eu falei, Aí eu aproveitei que ele batia uns buzos lá, né? Jogava uns negócios lá nos buzos. Eu não entendo muito. Jogo de buzo mesmo. Isso. Aí ele adivinhava a vida das pessoas. Ele pega a sua data de nascimento, né? Isso. Aí eu falei, já que isso funciona mesmo, me mostra aí um negócio. Vê se... Aí eu tinha uma menina que eu gostava na época, eu falei, vê se essa menina gosta de mim ainda. Aí o cara disse, ela gosta. Ela só tá frustrada, mas ela gosta. Mas aí o senhor tem que vir aqui trazer um imã, uma flor, uma peça íntima e tal. Eu falei, tá repreendido. Eu falei, não quero isso não. Aí ele falou assim que eu tinha um santo muito forte. Aí depois eu saí lá. Eu tenho mesmo, meu santo forte é Deus. Que eu nunca gostei desse negócio, eu nunca gostei. Né? A gente respeita quem gosta, mas eu particularmente nunca gostei, mesmo no mundo. Então assim, eu não via porque eu não tinha muita afinidade com... E resumindo essa história aí, você acha que ele revela mesmo, pastor? Você acha que ele revela mesmo? Você acha que você descobriu depois que a menina gostava de você? O diabo é mentiroso. É mentiroso mesmo. O diabo é mentiroso, é pai da mentira. Deixa eu falar pra você, já pensou se ele ia falar, o meu diabo falou que a menina gosta de mim, vou chegar na mina lá, eu já cheguei na mina. Aí falando de palavra, vamos lá. Se você olha a história de Jó, quando o Jó estava lá em cima, quando ele foi lá levar a história de Jó para Deus, ele falou assim, Jó só te serve porque o Senhor dá tudo que ele tem. Aí Deus fala assim, de onde tu vens, Satanás? Ele falou assim, de rodear a terra e de passear por ela. Na linguagem teológica, isso quer dizer, ele vasculha a vida do ser humano. Então o diabo, ele tá ali, ele conhece. Ele conhece você desde o dia que você foi gerado, desde o dia que você nasceu, no momento que você cresceu, no momento que você envelheceu e no momento que você morreu. Ele conhece tudo. Então o diabo, ele não é que nem Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Deus, ele sabe de tudo ao mesmo tempo, ele sabe de tudo. Ele sabe do teu passado, ele sabe do teu presente, ele ainda sabe do teu futuro, que nem chegou. O diabo, ele sabe porque ele vasculha, né? Ele vasculha. E aí, o que acontece? O diabo chega, vai falar daquilo que você já está passando. De momento. Ele conhece, ele tá vendo que você não tá num momento bom, ele vai falar daquilo, vai usar então, só uma fraqueza, na verdade ele usa só fraqueza, né? A função dele é enganar, então ele vai querer enganar você. É a mesma coisa o espiritismo. O espiritismo, o diabo engana muita gente nisso aí. Ele usa a própria linguagem bíblica, para falar que a gente tem contato com quem já morreu. Começa a fiar os próprios demônios que vem mesmo e... O demônio se transfigura. Ele se transfigura em anjo de luz, não vai se transfigurar em uma imagem de uma pessoa que já morreu? Ele tem poder, o diabo tem poder. Mas tem um negócio mais interessante. Deus tem todo o poder. Com certeza. Ele tem todo o poder. É a parábola do valente, o mais valente, né? Parábola do valente. Então é uma... Deixa eu ver que horário que é essa aqui. Não, pode ficar em paz, pastor. Tem horário na frente. Amém. Então, assim, eu vim dessa linhagem, né? Minha família, pai de pai, era muito assim, voltada à área da música. Hoje eu canto também. Tem muito irmão, pastor? Eu tenho 3 irmãos. Eu tenho um que morreu, né? E eu tenho 2 irmãs, Lília e Cíntia. Por parte de pai, eu tenho mais 2 irmãos, que é o Léo, o Leonan e a Beatriz. Então eu tenho um total aí, eu tenho 4 vivos. 4 vivos. Com você 5? Comigo 5. Lá na Bahia, aqui? Lá na Bahia e aqui. E quando você foi ungido pro pastor? Como que foi que você foi ungido? Foi lá na Bahia ou aqui em São Paulo? Não, eu fui ungido aqui em São Paulo. Porque lá na Bahia, para você ser ungido a pastor, meu irmão, é quase Deus descer na terra para falar assim, unja ele. Para você ser ungido na Bahia. Quantos anos o senhor já tá aqui em São Paulo já? Eu cheguei aqui em 2006. 2006. 2006, já tem um tempinho, hein, pra cá. Uns 14 anos já, né? 2006, uns 14 anos já. 2006 para 2016 para 2010. 17 anos. 4 com 10. 17 anos, né? Já tá em 2023. 14? 14. Então já tem um tempinho. Então assim, quando eu vim pra cá, aí eu vou contar a história de quando eu aceitei Jesus.
Aí quando eu aceitei Jesus, alguém dizia assim pra mim, isso ainda vai passar 3 meses, por quê? Quem conhecia minha vida na época, dizia assim, esse camarada não tem mais futuro não. E eu fui o único dos que aceitou Jesus na época que permaneci. E tô até hoje. E assim, quando eu aceitei, eu falei, se esse negócio de Deus é bom, eu vou me entregar de vez. E me entreguei, meu irmão, de corpo, de alma. Eu vi a gente me chamando de louco. Mas você era sozinho, entregou sozinho, não tinha uma mulher, não tinha sozinho, só você? Não, eu casei, separei, né? Casei, separei, passei provas no casamento. Eu falo assim, antes de você se converter, por exemplo. Eu tenho 2 filhas. Antes de você se converter, você estava no tráfico lá na vida muito louca lá ainda. Você era solteiro? Ah, solteiro. Você era solteiro, aí você foi pra igreja lá, a irmã pegou o porrete lá, você levantou a mão, aceitou. Na verdade, assim, quando eu casei, eu fui enganado. Mas, porque assim. Fala de engano pra mim, não. De casamento, engano. Fala de engano, não. Quando eu casei pela primeira vez, eu fui enganado. Por quê? Quando você casa, é por isso que eu falo, tem aquela palavra da Bíblia que diz assim, que aquele que Deus uniu, o homem não separa. Então, assim, no meu caso, não foi Deus que uniu, foi o homem. Porque quando você está novo convertido, tudo é novo. E outra, né, pastor? Acredita em tudo, né? Ainda, e outra, você já quer fechar a brecha já. Então tem essa questão. Comigo aconteceu essa situação. Aí você passa a prova. Aí as pessoas começam a dar umas cricadas em você. Porque você não tem experiência do que é o evangelho, você já vem com a experiência do mundo. Então você duas balanças, 2 medidas. Então você vem com a experiência do mundo, você sabe o que é o mundo, de tudo que você imagina. Aí você chega na igreja, a igreja diz assim, ó, não, isso aqui é proibido isso, é proibido aquilo. Tudo é proibido. E você... Pra você se batizar, pra você se tem batizar. Na verdade, a gente acredita em tudo que vai falando, né? Então, curtido, né? você que não conhece Bíblia, a gente não conhece Bíblia, não conhece nada, o povo vai pregando, e se você não vai pro inferno, e se você não fizer isso, vai pro inferno. E aí a gente acaba Pegando sem tudo, Bíblia. Eu errei muito. Sem Bíblia. Não, vamos fazer as coisas certinho logo. Aí você vai e se precipita. Aí vem até aqueles filhos de Satanás dizendo que é Deus que falou. É isso mesmo. Ó, irmão, Deus falou que é você casar com ela. Eu nunca vi na Bíblia profecia para casamento. Só preparada, eles falam isso, só preparada é ela. Irmão, é de Deus, ó. É porque ela pula no mistério, ela profetiza. É ela a tua varoa. É ele o teu varão. Mas só quem convive junto é quem sabe. Na goteira do telhado, na farinha da panela. Teve uma certa feita, pastor. Teve um pastor que ele foi pregar, né? E o que acontece? O varão tava do lado da irmã, né? Mas só que a esposa dele tava em outra cadeira, né? Aí o varão, o pregador lá, não prega lá, não vigiou. E fala que não sei o que os dois era casado. Nossa, começou a profetizar, varão, pra irmã e o irmão, entendeu? Mas só que a esposa do irmão tava lá do outro lado. Não, sem graça que essa irmã ficou. Viu? Mas depois o irmão chegou nele de canto e deu umas... Ô, varão. Tem muita gente brincando. Dá uma segurada aí, pastor. Tá chamando. Pastor, você tá lá na igreja e recebeu uma profetada dessa, você e sua esposa lá? Eu repreendo na hora. Rapaz. Porque também deu autoridade pra repreender, né? Vai deixar Satanás, vai ficar... Não é obrigado a acatar. Não, fala assim, você é casado, pô, eu vim falar que vocês têm que repreender mesmo, senão você tá dando liberdade pra hoje em dia as pessoas, assim, eu brinco, quando é pra brincar, eu como pizza quando me chamam pra comer, né? A gente se diverte, a gente é crente, a gente não é bobo. Só que tem hora que a gente não dá pra engolir tudo, meu irmão. Às vezes a gente tem que falar o que Deus manda, porque Deus nos chamou para ser a diferença. E tem irmãos que ele usa Deus para externar o que ele está sentindo. Ele pega um texto isolado da Bíblia e fala aquilo de forma ofensiva para atingir o irmão e confunde a autoridade de Deus com ignorância. Porque hoje em dia, igual você falou, o perigo o povo perece por falta de conhecimento, né? A Bíblia fala que é bom que a gente medita de dia e de noite. E assim, acho que a única coisa que a gente tem que fazer sem cessar mesmo é a Bíblia, a leitura, é buscar. Porque as demais coisas, tudo que você buscar assim incessantemente assim é vão. Mas na constatação da Bíblia é o contrário, é que você tem que buscar mesmo. Porque ela se renova, né? Ela vai dando outros caminhos pra gente. Agora, as pessoas, por ouvir, igual você falou aí, por pegar texto paralelo, elas usam até por modo de defesa, por exemplo, né?
que hoje em dia virou moda, tudo é julgamento, né, pastor? Hoje Hoje em dia, a pessoa ela erra dentro da igreja propositalmente e hoje em dia, se tu levar correção, você tá me julgando, tudo é julgamento, né? Tá entendendo? você não pode mais falar na palavra, porque tudo para as pessoas... Tudo dói, né? Ai, ui. Eu costumo falar, irmão Marco, Maico, que os crentes, alguns, estão desaprendendo de ser crente. Quando a pessoa não conhece assim a palavra, a pessoa ela conhece a história, pelo menos a história de Jesus, né? Então assim, se a gente pegar a história de Jesus assim mesmo, da genealogia desde o nascimento de Jesus até os 33 anos e meio, a gente vai ver o quê? Foi Jesus falando que o povo não queria ouvir, foi falando independente do que o povo ia... Independente do que o povo ia pensar, né? Dá um play aí. Né, Marcos? É, isso mesmo. Então, eu acho que pra quem não conhece, pegar os exemplos de Jesus, é dizer, cara, é isso, é arrependimento e é renúncia, né? E ponto, independente se vai gostar ou não, né? Porque as pessoas, geralmente, quando você fala, fulano, tá errado, não, quem é você pra me julgar? Quem é acusador é o Satanás, não é bem por aí. A palavra fala que se você vê o sermão errando, você tem que ensinar ele sim, pô. Tem que ensinar. Tem que ensinar. Porque você tem que falar, né, irmão? Porque senão você não falar, você tá sendo comovente com o erro dele, né? Entendeu? Assim, chama ele de canto. E aí uma coisa puxa a outra. Se você não corrigir ele hoje pra ele fazer o certo, amanhã ele te chama fazer o errado. Tá ligado? Eu penso assim. Eu acredito que quem é de Deus, ele não encobre o pecado de ninguém. Ele não encobre. Não fica muito tempo oculto, né, pastor? Ele automaticamente, o pecado, ele salta pra fora, né? Ele tenta saltar pra fora pra expandir, né? Então, assim, eu quando Deus me chamou, no meu ministério, Deus falou assim comigo. Você é teólogo, pastor? Desculpa a pergunta. Oi? Você é teólogo também, não? Eu fiz teologia, eu não me considero um teólogo. Não me considero. Se eu falar pra você que eu me considero um teólogo, eu diria que eu estaria mentindo. Eu fiz teologia, eu fiz o básico, eu fiz o médio, eu fiz o bacharel em teologia, mas não foi por uma instituição legalizada, pelo MEC. Não foi. Mas eu fiz. Mas o que eu fiz virou resultado no que eu sou hoje. Porque o conhecimento, não importa de onde ele venha. Se ele for um conhecimento sólido, um conhecimento que me dê base para me chegar no céu de forma correta, que eu consiga interpretar a Bíblia nos seus vernáculos e tudo certinho, e para mim isso já basta. Eu não preciso falar para ninguém que eu sou um teólogo, ou um filósofo. Na igreja raiz ela tá cheia de teólogo, pô. As pessoas não precisam... É uma briga de hoje. Não precisa estudar a Bíblia para conhecer Deus. Elas conhecem Deus através da oração, né? Teologia é estudo sobre Deus, é basicamente para você conhecer, né, Marcos? Eu já pregava sem teologia na época. O Marcos Deus me usava. Você quer teólogo, isso aqui? Não, mas assim, a teologia é boa. Se eu falar para você que a teologia é ruim, não. Ela é boa. Ela é boa para quem tem pé no chão. Então, o crente tem pé no chão. Não aqueles crente besta, que fica besta. Ele fica emocionado. Ele faz teologia, ele acha que foi o cara que descobriu a pólvora do mundo e a pólvora já estava lá, faz tempo. Então, a teologia ela é muito perigosa e o diabo usa isso aí muito porque assim, se a gente pegar pela Bíblia mesmo por base, o diabo ele foi mais soberba, né? Soberba e tipo, ele queria ser semelhante a Cristo, velho. Tá entendendo? Então assim, a pessoa quando tem um conhecimento, o diabo ele viu que ele era diferente dos outros anjos, aquilo entrou no coração dele, ele viu que, opa, já sou diferente. Quer ver uma pergunta? Paulo era teólogo? Não. Paulo era teólogo? Era. Paulo era teólogo? Era. Paulo era um grande teólogo e filósofo. Foi instruído por um dos maiores professores. Isso é verdade, ele era mestre romano ainda. Mas a teologia dele valeu de quê? Quando ele encontrou Jesus. Tanto que ele falou lá pro pessoal lá, né? O entendimento que eles tinham não valeu de nada. Tanto que Paulo ele ainda fala lá na perseguição dele, né? Estudar a causa do quê? Enfado e canseira. Não, ele estudava tanto que a perseguição que ele tava perseguindo, ele pensava que ele tava fazendo a vontade de Deus. Tem um versículo que ele fala, que ele sabe de tudo, todas as doutrinas ele já sabia de tudo já. Ele fala. Paulo o cara era instruído na palavra. Só que a tese dele dava a entender para ele que era crente e os demais não eram. Os demais não eram. É o que acontece hoje. O cara diz, não, eu sou o cara que eu conheço os 4 vernáculos das 4 linhas teológicas, eu tenho minha tese, eu falo hebraico, aramaico, grego, latim, eu sei hermenêutica, eu sei exegese, eu sei... Aí ele fala tudo, só não faz uma coisa, que é o mais certo, obedecer.
Descer na casa do homem. Se ele não obedece, o que vai acontecer? É melhor obedecer do que sacrificar, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta eu ter o conhecimento. Paulo falou assim, ó, a letra mata, mas o que vivifica. Eu não estou dizendo que a gente não tem que conhecer Bíblia, né? Mas tem gente que faz teologia, ele fica achando que ele é o melhor do que o irmão que não fez. Se o irmão, eu costumo dizer que tem três. Às vezes até um irmão tem uma oportunidade ali, quer desmerecer o irmão só por causa que fez um estudo. Entendeu? E às vezes o irmãozinho ali na humildade, quando abre a boca, Deus desce, batiza, entendeu? É que hoje em dia virou moda, né? Tipo uma competição, né? Se a pessoa souber eloquente na palavra, a pessoa chega lá e começa a dar aquela 2 arrotadas no microfone antes de falar, né? É um querendo ser melhor que o outro. Então, aí vira aquele... Vira uma competição. E o diabo gosta disso aí. É tipo um palanque, né? De apresentação, porque o centro já não tá sendo mais Cristo, né? O centro não tá sendo Cristo. O cara tá querendo pregar lá pra impressionar, pra arrumar agenda. Pra ver se... Pra ficar famoso, pra virar artista. Quanto mais eu pregar difícil, usar alguns vernáculos bíblicos, falar difícil, usar aquelas linguagens que só os mestres conseguem entender, aí vai impressionar. Jesus pregou teologia? Não, e foi um dos maiores pregadores. Ele quebrou Caifás, pô, o carro de seio. Caifás vinha com conhecimento, ele vinha com a graça. Olha a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é simples: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Tomai sobre o meu jugo, aprender de mim. A mensagem de Jesus. Eu vou contar aqui uma parábola das 10 virgens. 5 era prudente, 5 era louco. Vou contar outra parábola. Vou contar a parábola aqui do filho pródigo. Existia um filho pródigo, que ele era assim. Tinha um irmão bom, tinha um irmão ruim. Tinha um que saiu, tinha um que ficou com raiva porque o outro voltou, que foi achado. Então Jesus contava coisas da vida para poder trazer à mente das pessoas uma palavra branda, simples e poderosa. Você vê o tamanho da ignorância do povo, que quando tá o rico e o Lázaro, que o rico morre, ele fala: Lázaro, deixa que eu volte lá, eu aviso pros meus parentes e tal. Lázaro, pai Abraão, faça com que eu vá lá e avise pros meus parentes para que eles também não venham para cá. E Abraão fala: lá já tem os meus profetas lá, se eles não acreditam neles que tá vivo, você acha que eles acreditam em você que tá morto? Tá entendendo? Pra você ver a ignorância do povo. Tipo assim, na mente de quem já foi, que não tem mais oportunidade, acha que se eles voltar pra passar algum recado, pra reencarnar, passar algum recado, acho que as pessoas acreditar. Só que assim, não tá acreditando em quem tá vivo, pô. É verdade. Tá entendendo? Então assim, tem muita gente morta querendo falar coisas que já não tem mais... E um dos lugares que se clama mais a Deus, pede mais perdão, é no inferno. Porque todo mundo que tá lá quer voltar pra tentar alertar a família, né? Pra não estar no lugar que ele tá. Pra falar, o inferno existe mesmo. Só que aí não tem mais dois termos. A Bíblia fala que depois que viver desceu, é Cristo, morrer é lucro. Após isso, segue-se o juízo, né? Segue o juízo, morreu, acabou. Ou é céu, ou é inferno, não tem meio termo. Tem uns caras que ficam pregando, tem um seio de Abraão, irmão. É que as pessoas não gostam, né, pastor? As pessoas nem gostam, as pessoas não gostam nem que falar sobre arrebatamento mais na igreja, né? Não pode. Virou regra, né? Virou regra, né, Marcos? Hoje em dia não pode. Não pode. Fala, Marcos, vai lá na minha igreja lá, só que você não pode pregar sobre Apocalipse, velho. Não pode pregar sobre o inferno também, não. Hoje o que está acontecendo nas igrejas é uma coisa muito séria. Eu falo sempre nas nossas igrejas lá. Os crentes de hoje não aguentam mais doutrina. Você já pensou se nós estivéssemos naquele tempo lá, pastor, dessas perseguição que muitos países aí passam, isso a gente tá lascado, não tá, não, pastor? Mas tem que ter muita graça, mano. A gente tá lascado, não tá? Não, fala assim, por isso é porque assim, igual eu falei pro Fortunato, é porque a gente tem demais, a gente tem tudo que a gente quer, pô. Verdade. A gente tem tudo, e pela gente ter tudo, a gente vai sentir falta do quê? É verdade. Tá entendendo? Por isso que a gente vai buscar. Agora, quando você não tem, você corre atrás pra ter. É dessa maneira, né? Então a gente não tem, a gente vai fazer o quê? Não, isso é a igreja no dia de hoje, velho. A igreja no dia de hoje, ela tá a igreja lá Laodiceia, né? A igreja era rica de tudo. Não, eu tenho, eu sou, eu posso, eu faço, mas tá pobre por dentro. Então, miserável, desgraçada, pobre e nu, né? Que foi dita pra Laodiceia, né? Laodiceia foi a pior igreja que teve. Então, é desgraçada, pobre e miserável, pobre, cego e nu. Então, tipo assim, só que se você pegar pela lógica, pela base, os caras, a igreja, falando carnalmente falando, no olhar carnal, a igreja é rica, né? Onde tinha as coisas, tipo, mas assim, de espírito era a mais pobre de todas, né? Só que a igreja de Laodiceia, aí tem um contexto, a Laodiceia era a melhor igreja que tinha.
Não, em termos assim de olhar no olhar carnal, você fala, né? Não, ela se corrompeu. Ela se corrompeu, mas ela começou aonde? Na graça. Na graça. Ela se perdeu no meio do caminho. É como diz no livro de Gálatas. Acho que é pra ela que ele recebe aquela, por você não ser nem quente nem frio, eu vou te vomitar. Foi pra ela, não foi? Foi pra ela. Pra ela. Então o que acontece? Tem gente que começou no espírito, tá terminando na carne. Tem gente que começou na carne, tá terminando no espírito. O que vale? Terminar na carne? Não, começar na carne e terminar no espírito, pô. Poxa. Vem como está e permaneça como você tá, né, Marcos? Tem gente que começou naquela espiritualidade toda pregando. Você vê hoje os pregadores de hoje, alguns, o vexame tá na internet, né? Se colocar um pregador famoso aí, que eu não vou citar nome para não dar muito ibope para eles, mas assim, começaram pregando para multidões, tal, aquele negócio todo, caíram. Você vê uma pregadora aí que você sabe até que eu vou, imagina já quem eu vou falar. Começou a pregar aí nos Gideões, tal, a primeira mulher que pregou no Gideão que rebentou. Eu sei. Né? Não vou falar o nome dela, mas aí de repente a mulher vira lésbica. Estabeleceu sua própria igreja ainda e tá. Estabeleceu a própria igreja. Aí pega um versículo da Bíblia e distorce. Não, tipo assim, ainda usa teologia. Não gosta de falar que ela tá errada. Ela quer achar a base bíblica pra comentar o erro dela, né? Então ela usa. Mas se você não tiver teologia também, meu irmão, você não consegue. Você cai nas ideias. Você cai nas ideias. Aí que tá. Aí você vê o quê? Aí você vê um pouco de português, né? Porque querendo o português, assim, a teologia, ela faz a gente começa querendo ter uma influência dentro ali da teologia, exegese. A gente começa, quando você faz teologia hermenêutica, interpretação, a exegese você começa a tirar a história de dentro para fora, então você começa a fazer original. Você começa a fazer muita comparação. Então assim, para quem estuda teologia, ela vê, se eu vou conversar com a pessoa que não tem teologia e eu tenho teologia, então eu vou começar a fazer comparações baseando na vida da pessoa. A pessoa pobre, a pessoa humilde, aquela pessoa é fácil para ser levada pelas minhas palavras. Ela não conhece. Porque a palavra mal interpretada, ela é aplicada errada. Tem gente que pega o texto, por exemplo, um texto bem simples. Maldito o homem que não confia no... Maldito o homem que confia no homem. Aí diz, tá vendo? Não pode confiar em ninguém. Não pode confiar em ninguém. Por isso que Deus falou que não é pra confiar. Tá errado essa interpretação bíblica. O pessoal pega um texto isolado e acha que é isolado. Então quer dizer que eu não posso confiar na minha mãe, não posso confiar no meu pai, não posso confiar no meu filho, não posso confiar na minha esposa. Isso é heresia. Tem gente que precisa entender o que o texto está dizendo, para quem está dizendo, para que época está dizendo. Eu acho que isso aí é de ser humano mesmo, né, não, pastor? Tem pessoas que vai ser verdadeiro com você, tem pessoas que vai ser falso. Nem todo mundo você pode confiar. Entendeu? Mas assim, uma coisa que é do ser humano mesmo, entendeu? É do ser humano. Entendeu? Não que você não deva confiar, entendeu? Mas assim, tem pessoas que dá pra você confiar, entendeu? Assim, aí vai do ser humano a quem você tá confiando, se ele... Eu vou mais além nesse quesito que o Marcos tá falando, eu entendo que ele tá falando, mas eu vou mais além. Eu assim, com a base... tem gente que tem gato escaldado. Mas muitas vezes as pessoas trazem esse medo aí por causa desse versículo. Também. Baseia no versículo, fica com medo. Mas pelo fato da gente ser um cristão, eu olhando pra mim assim, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu começo a olhar pra Jesus, tá ligado? Eu começo a falar, não, mas Jesus lá, porque assim, a gente vê hoje um relacionamento, ele é baseado em confiança, tá entendendo? Quando acaba a confiança no relacionamento, acabou tudo. Tá entendendo? Por exemplo, eu tô com minha mulher, se ela não confia em mim, não confia nela, não tem respeito. Acaba ali, tá entendendo? Acaba ali. Então, assim, é uma base aí já é uma base. E a confiança, ela já é uma estrutura para um crescimento. Tá entendendo? Ela já é uma base, uma base muito grande. Agora, assim, por exemplo, a gente fazer uma junção da igreja, o que é a igreja? A gente somos chamados de membro. Para se formar a noiva de Cristo, o Marcos é um membro, eu sou outro membro, a gente forma uma noiva. Agora, assim, se a gente somos membros, irmãos em Cristo Jesus, eu não consegui confiar nele, como é que eu vou confiar em Jesus? A própria palavra, ela fala assim, se eu não consigo amar o meu irmão, que eu vejo ele todo dia, como eu vou amar um Deus que eu não consigo ver? Então, assim, nesse quesito, igual você falou, pelo fato das pessoas hoje pegar textos isolados e começar a jogar na igreja como verdade, tá entendendo? Porque ele tá jogando como verdade para pessoas leigas. Tá entendendo, pastor? Então, assim, aí que tá o perigo. É porque a palavra, ela tá sendo lançada com um anzol errado. O anzol que tá sendo lançado é um anzol que mata. Não é um anzol que fica, que puxa, tá entendendo? Que traz pra perto. E aí tá faltando o quê? Pastores a orientar as ovelhas que aqueles tipos de interpretação tá sendo mal colocado. Então, às vezes até por falta da comunicação, às vezes até a ovelha, entendeu? Fica com receio de ali contar alguma coisa pro pastor.
Entendeu? Só que eu vejo assim. Tá entendendo? Eu mesmo, eu tô igual nós aqui, eu também fiquei um bom tempo afastado da presença, tá entendendo, pastor? Eu penso Quanto assim. tempo afastado? O tempo foi, Marcos? Foi uns. Meu, acho que foi uns 2 anos, Michael, ou mais. E eu 2 anos, eu fiquei 7 anos afastado, pô. Você ficou 7 Fiquei anos? 7 anos afastado. Você sentia falta? Então, quando eu tava afastado, eu sentia mais temor, era tipo, parece que vê tudo em dobro, tá entendendo? Por isso que eu tô falando pra você assim. Mas você se reencaixou no mundo? Não, aí Não não dá, consegue. não tem como não, pô. Não, você não é aceito. Eu fazia parte do grupo de rap. Quando eu me apresentar já não era mais a mesma coisa. Você querer ficar na rodinha com os caras que falam igual eu falo nas resenhas, nos rolezinhos, já também não é mais a mesma coisa. Você fica nem um peixe fora d'água. Parece que toda hora alguém tá te dando uma alfinetada. Aí pô. entra a palavra do filho pródigo. Né, Marcos? Então, assim, por esse motivo, eu vejo assim, quando as pessoas estão afastadas, um novo convertido, uma pessoa que não conhece nada, ela entrou na igreja ali, ou até uma pessoa afastada mesmo que seja, ela já entra no intuito de ouvir Deus falar. Por quê? Porque ela sabe como que é a palavra de Deus. Agora ela entra lá e ela começa a ver essas coisas da igreja, do jeito que tá, igual a gente tá falando aqui, essas heresias dentro da igreja, e isso aí que mata a pessoa, pô. É por isso que A Bíblia fala que o que mata não é o que entra na nossa boca, é o que tá saindo dela, tá entendendo? Porque tem muita gente que tá cuspindo fogo lá de cima dos altares, lá, não falo nem só pastor. Eu falo pregador, que é convidado, eu não falo no geral. A vida contexto toda geral. Então, e as pessoas elas estão vindo para se aproximar de Cristo, só que as pessoas estão fazendo, não, se afasta, entendeu? Se afasta. Eu olho para a história de Davi, eu acho assim, que o cristão, ele peca. O cristão, ele cai. O cristão, ele falha. Mas onde está o segredo em você se erguer de volta? A sinceridade pedindo A perdão. sinceridade, arrependimento, o seu humilhar diante de Deus, reconhecer os seus erros, porque não existe honradez em pecar. Crônica 7,14, né? Mas existe honradez quando você reconhece que pecou. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se arrepender. Sabe o que eu tava meditando? Sabe o que eu tava meditando esses dias? Sobre Judas, pastor. Judas. Por quê? Os Iscariotes? O Judas que traiu Jesus. Certo. Judas, ele traiu Jesus e ele não achou digno do perdão de Jesus. Certo? Que ele vai lá e tira a sua própria vida. E hoje tem muitas pessoas que traem Jesus e dormem tranquilo, varão. Dorme tranquilo, fica tranquilo, como se nada aconteceu. Às vezes... É porque essas pessoas, na verdade, elas já perderam o mais importante da sua vida. O temor, né? O temor. E assim... como se... torna como se fosse tudo normal. E Judas ali, ele não acha... A Bíblia fala que ele sentiu remorso, né? Tem gente que perde e tem gente que nunca teve. É porque Judas estava prescrito para isso acontecer, tá entendendo? Mas assim, e o diabo também ele usou de ele usou astuto. Falando de Judas... Não, mas então, ele não achou digno do perdão de Jesus, entendeu? Porque assim, ele achou o perdão de Jesus pouco para ele. Tá entendendo? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Entendeu? Então assim, ele achou o perdão de Jesus pouco. Ele falou, não, eu não mereço o perdão de Jesus. Entendeu? Jesus perdoou ele. O que matou Judas não foi a traição dele. O que acabou com Judas não foi o trair Jesus, como muita gente pensa. O que destruiu Judas foi o remorso que ele sentiu. De não aceitar o perdão de Jesus, assim. Ele não achou como se fosse o perdão de Jesus fosse... Porque, para quem não sabe, Judas, ele era o mais inteligente na biografia. Ele era o mais inteligente, o mais capaz, o mais responsável de todos os discípulos. Tanto que quando ele sai de Iscariotes para começar a ir lá para onde Jesus estava, ele saiu honrado, né? Ele saiu com honra, né? Só que quando Jesus se despede, dizendo que vai morrer, na mente de Judas, o que matou ele foi o quê? A sabedoria dele, o entendimento dele. Jesus está morrendo e esse aí não é meu Jesus, porque a profecia diz que o reino dele viria e não teria fim. Como é que esse é meu Messias que está se despedindo, dizendo que vai morrer? Então ele não é meu Messias, então eu vou vender ele, vou trair ele. Quando ele percebeu que era o próprio Jesus, a besteira que ele fez, era tarde. Já era tarde demais. Foi basicamente igual Pedro, pô. Se Jesus não tivesse voltado, quando Pedro ele nega Jesus pela segunda vez, se Jesus não falo nem no galo cantando, falo quando Jesus morre que Pedro ele volta a pescar. Se Jesus, quando ele ressuscita, ele não tivesse ido atrás de Pedro não ia voltar. Tá entendendo? Porque Pedro ele estava carregando também esse mesmo peso, não basicamente o remorso que a Bíblia cita de Judas, mas Pedro ele começa a lembrar, o galo eu traí o mestre, tá entendendo? Ele também começou a sentir aquela culpa. Então Jesus, quando ele vem para Pedro, ele já vem para tirar essa culpa de Pedro, tá entendendo?
Ele já veio pra arrancar essa culpa, senão Pedro ia ficar igual o Judas, pô. Não falo que ele ia se matar, tá entendendo? Mas eu falo no quesito de se culpar, se ficar se culpando. Não, mas Pedro só não se matou porque ele foi covarde. Pedro era Você acha covarde. que ele tem medo? Teve. Pedro era covarde. Eu falo pra você porque você já pegou essa lógica? Ele, querendo ou não, Judas, ele traiu Jesus. O que Pedro fez lá, quando você se parece com ele, você tem o cheiro dele, você é igualzinho a ele. Eu não conheço esse cara, Ele é uma nega traição Jesus. também. Isso é uma traição também. E outra, quando ele nega Jesus, o galo canta, ele lembra da profecia e Jesus vai pra ele, velho. Só que há uma diferença entre Judas e, muito importante, e Pedro. Na Santa Ceia, tem uma diferença. Deus Quando já revelou, já. Jesus já revela, já que Já Judas revela. entra aí. Antes de Judas tomar a Santa Ceia, o diabo estava dentro de Judas? Não. O diabo só entrou depois da... Santa Ceia. Quando ele deu a ceia, o diabo entrou. Pum. Só que Pedro não. Pedro, o diabo não entrou nele. O diabo cirandou. E ele falou assim, o diabo, Pedro, tá cirandando, pedindo a tua vida para mim. Já o de Judas não, o diabo já pegou, entrou. Porque o coração dele já estava longe. Ele deixou isso que ia falar, a Bíblia fala que tava tramando já. O diabo só entra em alguém quando ele tá vazio de quem tem, de Jesus. Onde Que tá tá o vazio seu coração, tá seu tesouro, né? Ele abriu o coração ali quando ele começou a ver aquelas moedas, as oferendas que começaram a oferecer pra... Você lembra que João estava deitado no peito de Jesus? Aí Pedro falou assim, ó, João, pergunta a Jesus aí, quem é o traidor? Aí pergunta pra ele. Aí João tá deitado no peito de Jesus e falou, mestre, quem é que vai te trair? Ele, calma, João, aquele que eu pegar um pedaço de bocado de pão e molhar na água e der para ele, esse será o traidor. Só que ele fala para todo mundo ouvir. E Judas passa despercebido, né? Não, você não sabe o que aconteceu ali. Ali desceu uma borracha do céu na hora. Porque se é eu na hora que eu escuto aquilo, dizendo quem eu der um pedaço de pão, eu nem pegava, meu irmão. Você pegava o pão? Eu nem pegava o pão, não, meu irmão. Então, Não foi eu não, meu irmão. Mesmo eu sendo traidor, dizendo, não sou não. Eu não quero pão não. Longe de mim. Mas ali, o Espírito Santo ali, ó, desce com uma borracha ali, apaga a mente de Judas. E ele, ó. Então, quando Jesus falou, passou batido por ele, né? Ele nem tava nem chumbo o que ele tava falando, sendo dito ali, como se o ouvido dele tinha sido tampado ali na hora, né? Aí ele pega o pão, aí Jesus diz, agora sim, o que tem pra fazer, faça depressa. Ele já tava na mente. Quando Jesus tá falando, Jesus tá dizendo assim, ó, você já tava com esse plano, mas eu tô só te adiantando, faça rápido. Porque a cruz me espera de todo jeito. Você entendeu? A cruz estava esperando Jesus. Não tinha como Jesus fugir. A cruz era a solução para salvar toda a humanidade. Então é muito interessante. Agora, quando Deus pega a gente lá do mundo, Ele não pega a gente para trazer para o Evangelho para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Para pregar um evangelho que salva, liberta, cura. Hoje as igrejas não querem pregar mais batismo com o Espírito Santo. As igrejas não querem mais pregar sobre santidade. A igreja não quer pregar mais sobre adultério, sobre fornicação. A igreja não quer pregar mais sobre os dons espirituais. A igreja quer pregar o quê? Mensagem de autoajuda, mensagem motivacional. Emocionante, né? Mensagem que emociona. Eu falei... Não fala nem sobre Jesus mais, né? Não fala. Hoje é os pregadores coach. Uma palestra, não, né, levanta, é mais uma palestra do que uma pregação. Não, levanta seu ânimo, vai pra academia, passeia. Aí se senta na cadeira. Tá faltando assim... palavra na igreja ou não tá? Hoje os coaches estão pegando uma garrafa de água e um copo e comparando a gente com um copo de água e com uma garrafa de água e prega sobre em cima disso. E a cruz, e a Bíblia, e arrependimento, e a cura, e a libertação. Jesus falou assim, ó, a pregação com palavra é fraca, mas a pregação por palavra e com manifestação do Espírito Santo é mais válida do que a mensagem pregada sem manifestação do Espírito. É porque se você for ver lá a mesma coisa, o que tirou o pessoal, os perseguidores de Cristo lá, os sacerdotes lá da época, lá, os líderes religiosos, que querendo ou não também era cristão, vamos colocar nessa terra, eles também eram servos. Só que assim, eles também pregavam pro povo, só que Jesus pregava com manifestação, com o Espírito, né? Jesus pregava, ele mostrava o que ele estava pregando, e os caras só pregavam com palavra. Jesus pregava, e ele pregava muito, ele pregava 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de relógio. E andava pra caramba, e o povo gostava de ouvir. É tanto que
Os discípulos falaram, Senhor, dispensa esse povo para casa cedo, porque senão esse povo aí Vai encher aqui. vai no meio do caminho, vai desmaiar de fome. Jesus falou assim, não, aqui na minha presença ninguém fica sem fome não, ninguém fica sem comer não. Pergunta na multidão se tem alguém com comida aí. Aí acharam um menininho, um rapazinho, com pão e 2 peixes. com 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele falou, dá de comida para todo mundo. Os discípulos falaram, mas como que Não nós vai vai dar dar de não, comida somente com isso aqui? Jesus falou, se vira. Jesus falou para ele, se vira. Não dá, Senhor, então deixa comigo, que agora eu vou ensinar vocês como é que faz. Aí Jesus pega o pão, Apresenta pro pai. quebra o pão no meio e o pão multiplica. Na brincadeira, alimentou 5.000 pessoas, fora mulheres Criança. e crianças. Tanto que cresceu tanto que o discípulo chega e fala para João, ó, aquele lá que se fala que é Jesus lá, ele tá tendo mais gente seguindo ele do que você. Mas Deus está levantando uma geração aí, viu, irmão Maico? Tem que Que vai crer, pregar a creio. verdade mesmo, que vai entrar nas bocas, nos vales, nos Pastor, meios. eu creio no remanescente porque se a gente não crê no remanescente, a esperança foi, e aí acabou, já era, foi-se embora a glória. Então a gente tem que crer. A gente só precisa de uma pessoa com o coração puro e quebrantado perante Deus, para Deus salvar toda a geração, tá entendendo? Igual Aí- fez com Noé. Noé era íntegro e reto e Deus salvou toda a casa, por causa de Noé. Então eu acredito que se uma pessoa se colocar com prontidão, falar, Deus, eis-me aqui, de verdade, se entregar de verdade, eu acredito que Deus ele faz um mover muito grande ainda no... Eu acho que Deus está precisando nesses últimos dias de gente que seja não liderado, mas que seja alguém que lidere. Porque tem gente que está se espelhando em você. Tem gente que está se espelhando em mim. Se você fazer o errado, vão se espelhar em você também. Vai fazer errado também. Vou falar, se ele faz, eu faço também. Mas se você também se tornar uma arma poderosa para o reino de Deus, vai ter gente que vai dizer, não, eu quero ser que nem o meu irmão Marco, porque quando ele prega, o fogo desce. Quando ele fala em línguas, eu me arrepio. Eu quero sentir isso também. É que nem Elias e Eliseu. Eliseu olhou para ali e falou, opa, esse cara é bom. Eu quero ser 2 vezes mais que ele. Olha, isso é loucura, meu irmão. O cara fala que quer uma unção multiplicada, uma porção dobrada sobre a sua vida. Ele não pediu uma igual a dele, né? Não Pediu, não pediu. quero um... Quer Se falasse, mais, se quisesse igual, o pessoal ia falar que era inveja, pô. Então ele pediu a mais. a mais. Então assim, Deus vai usar o irmão Marco, Deus vai me usar, só que o segredo está em a gente entender que quando Deus nos chama, Ele nos chama para impactar as gerações de hoje. Então Deus vai usar você, Deus vai usar o irmão Maico, Deus vai usar mim, Deus vai usar os ouvintes que estão nos escutando aí. Mandar um abraço aí pro Fortunato, mandar um abraço aí pra Carol, mandar um abraço aí pra minha mãe, mandar um abraço aí pra todos aí que estão nos escutando aí. A Anne ao também vivo. entrou. Quem? A Anne. A Anne entrou aí também, Deus abençoe em nome de Jesus, né? Um abraço pro nosso irmão Fabiano também tá escutando aí, em nome de Jesus. Eu falei para ele que ia mandar um alô para ele. Irmãos, a nossa igreja, né, é uma igreja que tem palavra, mas também tem doutrina, né? E tem gente que não quer mais seguir as doutrinas e muito menos a palavra. Mas se a gente afrouxar, irmão Maico, a palavra, o povo se corrompe, né? E se o povo se corrompe, a igreja fica fraca. Se a igreja fica fraca, o diabo não está nem aí para ela, porque ela não faz mais efeito. Você assim como pastor, querendo ou não, é muito conselho que você tem que dar, né? Muita gente chega até você pedindo conselho, assim, tem que ser muito sábio nessas horas aí também. Já chegaram você já se deparou com alguma situação, você falou assim, caramba, meu Deus, e agora, o que eu vou falar para essa pessoa? Já, várias vezes. Já, pastor, cada vez a pessoa vai falar uma coisa que você vê, tá tão óbvia na cara dela também que ela tem que fazer, só que ela não consegue enxergar, né, pastor? Na verdade, a gente vê Ela fica cega também, né, espiritualmente a gente falando. olha para a pessoa, a gente vê o que a gente poderia falar na hora, na realidade, assim, ó, pá. Porque tem hora que dá vontade de falar assim, toma vergonha de sua cara, irmão. A gente tem que saber falar, Você entendeu? pra não machucar. Para não machucar. Eu entendo. Mas a gente, para não falar isso, porque pelo nosso homem, a gente diz assim, toma vergonha na cara, irmão, você está precisando se converter, em nome de Jesus. Mas a gente vai ali, respira, porque o pastor é assim, né? O evangelista não, o evangelista vai pá, eu falo mesmo e tal. O pastor não. Eu já fui itinerante, meu irmão, eu sei como é que é. Lá nós chegava, pregava mesmo, e hoje ainda eu prego nas igrejas. A gente prega, fala mesmo, pá. Mas quando você é pastor, você tem que pensar para falar. Tem que pedir sabedoria de Deus para falar. Uma palavra mal colocada acaba uma machucando. palavra maldita, ela se torna maldita, né? Uma palavra mal colocada, meu irmão, ela se torna Porque assim, algo tem muito... pessoas assim, né, pastor, que
que vocês sabem assim, a pessoa já tá preparada para escutar isso. Já. E tem pessoas que já não tá. Então não tem tá. que saber diferenciar o ouvinte também, para quem você tá falando. O pastor, mesmo sabendo falar, às vezes, a ovelha já fala assim, eu não gostei desse pastor, não. Entendeu? Então, assim, já complica. Imagina você não sabendo falar. Então, só que tem um detalhe. O pastor, ele não pode afrouxar. Se ele afrouxar um pouquinho, ele perde duas coisas importantes. Ele perde a autoridade de pastor e ele perde a autonomia do que é um evangelho de verdade. Então, se ele afrouxar demais, ele não pode nem apertar muito e nem afrouxar. Ele tem que ser, temperado. Porque é vidas que estão ali. Ele está lidando com vidas, pessoas que o diabo quer tragar. Tem gente que ao mesmo tempo está conversando com você aqui hoje, mas é bipolar. Amanhã ele vai dizer assim para mim, não vou mais ficar na igreja não. É gente que não tem... Hoje eu sou um crente raiz. Raiz por quê? Porque eu sou enraizado. Hoje não é pensamento distorcido de alguém, não é uma teoria de alguém que vai tirar aquilo que Deus já implantou dentro de mim, porque eu sei o que quero, eu sei onde eu piso, eu sei quem é Deus, eu sei onde Deus me colocou, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei para onde estou indo, e eu sei que é Deus que é o meu Deus. Então, o foco é Cristo. É Cristo. O limite o perigo, acho que o perigo tá aí, se a pessoa perder o foco. Não pode. Porque querendo ou não, ser pastor, eu acho assim que é uma responsabilidade. Não, eu acho que é a maior responsabilidade que tem, velho. Por quê? Porque você não tem que renunciar só todo dia. Além de você ter que renunciar todo dia, é igual o pastor falou, tem que começar a sabedoria, velho. Sabedoria. É porque a gente é testado igual ouro no fogo. Não, é 24 horas, pô. Por quê? Porque querendo o pastor, ele tem que dirigir o culto, ele sabe que ele tem responsabilidade, tipo assim, eu não posso errar aqui, não posso... Pô, e querendo ou não, é muito difícil, velho, você... Não, você é doido, é uma responsabilidade muito grande, pastor. É gigantesca. Então hoje... Quando você foi ungido assim, você ficou muito feliz, você ficou meio assim espantado, você falou, meu Deus, e agora? Qual foi a sensação, pastor, ali quando você foi ungido? Cara, eu não fui surpreendido, eu não fiquei assustado, porque essa promessa veio quando eu tinha 12 anos. Essa promessa veio quando eu tinha 12 anos. A minha mãe, porque para quem não sabe, eu cheguei a morrer e ressuscitei. Eu cheguei a morrer e ressuscitar. Porque mas falando literal, né? Falando... Literalmente, eu morri mesmo. No literal mesmo, morreu? Morri e ressuscitei. Eu fui uma criança muito desobediente na escola também. Né? Tive meus momentos que eu vivi na escola e eu era muito terrível na escola. Né? E eu batia muito os moleques. Eu acho que as mães não queriam nem me ver perto, porque eu era endemoniado, eu era uma criança atribulada. Tem criança endemoniada, irmão. Eu era Acredito, pô. Tem criança que endemoniada, tem criança que na Bahia falava do Ixumirim, né? Os Ixumirim não entravam em mim, não. Eu que entrava no Ixumirim, e os Ixumirim ficavam endemoniados, porque eu era terrível, meu irmão. Eu era terrível. Então, assim, em um culto no lar, eu acabei morrendo. Um culto no lar? Em um culto no lar. E eu acabei morrendo. E aí, minha mãe, em desespero, começou a chorar. Morrendo, que você fala, perder a vida. Perdi a vida, perdi a pulsação, perdi tudo, meu irmão. Morri mesmo. E ali os irmãos orando pra me voltar. Os irmãos perceberam que você tinha ido nessa. Tinha ido embora. Em um culto. E ali, minha mãe orando aos irmãos pra Deus me devolver de volta. E ali foi quando eu voltei a si, eu voltei. E aí o pessoal me perguntaram o que eu tinha visto. Eu falei, não lembro de nada, eu estava dormindo. E na verdade não estava dormindo. Deus tinha me preparado e me levado. Então assim, é grande testemunho que Deus ele faz na nossa vida, porque a promessa de Deus estava com nós. Sem contar que minha mãe tentou me matar quando eu era bebê na barriga. Ela falou. Você entendeu? Eu escutei isso aí. Você escutou isso, né? Meu irmão, o diabo tem uma fúria da minha vida que não é brincadeira. Né? O diabo tem uma fúria de mim que não é brincadeira. Mas eu entendo que tudo isso é para que o reino de Deus seja glorificado, irmão Marco. Porque é aquele negócio, né, velho? Você conhece um homem de Deus pelos frutos que ele dá, pelo testemunho. Você tem testemunho, né, Marcos? E quem não tem testemunho? Eu sou homem de Deus, não tem história, não tem experiência, não tem nada. Olha vocês aí. Eu sou assim, pastor. Eu tenho muito medo dessa palavra pastor, velho. Qualquer dia eu que vou sentar aí e vou contar meu testemunho. Porque tem coisa que eu me... Que eu guardo, varão. Você falando aí dos livramentos aí. Teve uma certa fita na minha vida que eu tive que sair da quebrada, certo? Tava mexendo com as paradas erradas. Eu fui pro Capão Redondo. E lá no Capão Redondo lá eu comecei a me envolver no quê? No candomblé.
Eita, e pior. Nunca falei isso Ao vivo. ao vivo pra Exclusivo, hein? Exclusivo pra todo mundo aí de novo, hein? Viu? Vou contar um negócio exclusivo também. Eu fiquei um mês dormindo no quartinho onde eles recebiam santo até eu alugar minha casa, tá entendendo? Eu fiquei lá, um mês lá. E o que acontece? Todos os guias que eles me davam, estourava. Aí, ó. Todo guia que eu colocava no pescoço, eu Estourava. estourava tudo. E... Já tava selado por Deus. Meu, qualquer dia eu vou contar aqui, É exclusivo, pessoal. é exclusivo. É exclusivo, mas eu vou falar pra Mas você. você sabe que é bom contar assim, porque quê? edifica, né, pastor? Tem muita gente que acha que tá nessa vida e acha que nunca vai sair, né? Não, Eu já entrei pô. na macumba crente. Vou falar pra você, Deus me deu tanto livramento. E teve uns livramentos que Deus me dava na favela. O diabo falava pra mim assim que era ele que tava me dando livramento. Entendeu? Que era ele, não, eu que te guardei, que te livrei, que nada, era Nada, Jesus. tá te enganando. E não, mas ele enganava muito e vinha enganando ainda. Porque. Jesus dá o livramento, ele pega a fuma pra ele. Pega a fuma pra Você ele. entendeu? O diabo é sujo. Então, eu uma vez entrei no candomblé, mas eu entrei crente. Eu acabei de chegar na igreja. Olha o que Deus fez comigo nesse dia. Eu não sei nem se tem horário pra falar ainda. E aí, eu tava vindo do culto e de repente, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, vai em casa. Era na mesma rua onde eu morava na época, lá no Jardim Conceição. Ele falou assim, ó, vai em casa, tira a roupa do seu terno e entra naquela reunião lá que eu vou te mostrar o segredo do inferno. E eu entrei. Aí eu cheguei, o pessoal, posso entrar? Só pode. Eu entrei no meio. Mas com aquele receio, sabe? Porque eu não era do meio, né? Então eu fui entrando. Cabreiro. Cabreiro, meu irmão. Eu tava ali, falei, o que é que eu tô fazendo aqui, Jeová? O Senhor não tá brincando comigo não, né? Aí eu entrei, clamando o sangue de Jesus já, o sangue de Jesus tem poder. Aí logo de cara já encontrei duas mulheres rodando a baiana lá. E ela uma tava com champanhe na mão e eu tava com charuto fumando. Aí eu, curioso, falei pra mulher, quem é aquela mulher ali? Aí o pessoal que tava lá falou assim, não, aquela ali é a Maria Padilha. Eu falei, e a outra? É a Pombagira. Eu falei, quem é a Pombagira? Aí ela falou assim, a Pombagira é a mulher do diabo. E eu falei, quem é a Maria Padilha? Eu dando uma de que não conhecia nem o diabo, né? Eu falei, a Maria Padilha. A Maria Padilha é a mulher de muitos homens. Aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder, demônio, sai deles. E orando no espírito, né? Daqui a pouco as mulheres que estavam lá, manifestadas lá, pararam. Pum. Aí, gente, tá acontecendo alguma coisa aqui no meio e os guias não tá descendo. Na verdade eles não descem, eles sobem, né? E aí eu falei, opa, deixa eu dar a linha na pipa, que Deus já me mostrou o que eu queria ver. Então eu tô indo embora, ó. Mas quando você sabe, eles não falou nada não perceberam nada não, percebeu? Ah, se percebeu, eu não sei, mas eu eles, era a única pessoa diferente. Mas eles não embaçam em você não? Não, eu saí antes, né, de eles perceberem que era eu. Eu já fui saindo, aí eu falei, meu Deus do céu. Aí Deus falou comigo quando eu saí. Você viu a diferença de quando a luz chega, as trevas têm que sair. A gente somos luz, meu irmão, porque Jesus falou, você é a luz do mundo e o sal da terra. É nós que dá o sabor nessa terra. Agora esse negócio aí, pastor, o negócio você vê que quando você tá lá querendo, o negócio é muito sério também lá, o jeito que eles, o ritual os deles caras lá. se dedicam. É com dedicação 100%, né? 100%. Esse negócio é com dedicação 100%. Se os crentes soubessem que tanto que... Eles jejuam, eles deitam pra santo lá. Faz a risco, né? Eles se cortam, eles raspam a cabeça, eles dão banho de água suja. A religião que... Exige deles. É rigidez mesmo. Se essa igreja fica hoje... de preceito, assim, ou seja... Tem coisas que você vai fazer lá, você tem que ficar de preceito lá, você tem que... você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, como se fosse um jejum, não pode fazer muita coisa, entendeu? Assim, mas e às vezes o crente pra jejuar 1 hora é um custo. Então, é isso que eu tô falando, se o crente fizesse pelo menos 50% assim, dessa entrega que os caras fazem por coisa ruim lá, a igreja tava bem mais... Tanto essa rigidez e fora o custo... que é muito caro para você viver nessa religião, porque é tudo caro, irmão, tudo é dinheiro, tudo igreja, é dinheiro. Às vezes o crente para ofertar... Mas os caras vai mesmo, investe mesmo? Investe, pô. Tudo ricão, pô. É ricão, para com os carros lá e dá milhões pros caras para fazer trabalhos. Agora o cristão para dar R$1 na igreja, R$2, R$5, R$10, sem conto, é um sacrifício, pro pastor.
Quanto mais... Esses barraquinhos assim, mal acabados. Eu falei, uma vez eu passei assim com minha esposa, eu falei, na casa que o diabo dá pra esse pessoal aí, mano, cada furado, nos barraquinhos caiu, Não, capenga. então, como que eu posso falar pra você? Quanto mais... Eu tenho que saber falar aqui, que eu tô ao vivo. Assim, deixa eu te falar. Tem uns falsos e tem uns verdadeiros, mano, entendeu? Tem pessoas que mexem com o charlatão, entendeu? Tá entendendo? E charlatão tem em todo lugar, né? Então. Até na macumba tem. Os caras eu vou fingir que eu sou macumbeiro, ele entra lá e vamos ver se ele não arranca dinheiro dos trouxas. Mas é uma religião muito cara pra você estar se vivo, você ficar muito dinheiro, tudo é dinheiro. Primeiro, você vê que o diabo ele é tão pobre porque pede até vela, mano. Entendeu? Tudo que você pedir pra ele lá, ele pede cachaça, pede tudo. Muitas das vezes Deus ele só pede que a gente adore ele em espírito e em verdade, é o que ele pede pra nós, agora. Que nos adorem em espírito e em verdade, sirva a ele, e as pessoas não querem. Não querem. Entendeu? Prefere pagar, Se as pessoas buscassem a Deus, irmão Marco, como antes, a igreja antigamente, a do passado, não desse século, mas do passado, os crentes eram tão cheios de Deus que eles flutuavam. É só você estudar a história. Você vai ver, os crentes, eles flutuavam de tanto poder na igreja. Eles flutuavam. Jesus não flutuou? Jesus falou assim, ó, as obras que eu faço, tu farás maior. Jesus flutuou. Imagine crente cheio de... Elias fez o quê? Flutuou. Foi arrebatado. Apesar que ele era arrebatado também de um lugar pro outro. Puf. Transladado. Elias. Então era poder. Quando Acabe ia atrás de Elias não estava mais lá onde ele achava que Elias estava, porque Elias já foi transladado já para outro lado. Entendeu? Acabe não conseguia achá-lo. Então hoje em dia está faltando os crentes mais entender o que é o evangelho de verdade e buscar Deus com mais sinceridade. E o poder de Deus está aí, né? Para se derramar em quem abriu o coração, né, Marcos? Tem que buscar. Quem buscar, né? Tem que buscar. Tem que buscar com força. O diabo também o diabo colocava muito entretenimento, muita coisa, né? Isso se distrai com tudo, né, pastor? É que hoje em dia também o povo, não fala nem só cristão, o povo em si se distrai com tudo, né? Vai orar, pegou o celular, tem que falar de oração de Bíblia, esconde o celular, porque você pegar o celular, esquece, nem ora mais. Ou quando coloca pra orar na Bíblia, pra ler a Bíblia, coloca o aplicativo lá. Então, aí chegou a mensagem, aí vai querer ver a mensagem, depois dessa mensagem vai querer... Quando for ver, cadê a vontade de orar? Sabe o que está acontecendo com os crentes? Eles estão virando orador de internet. Virtual, né? Você vê os crentes indo para um monte, alguns... Não é todos não, porque tem muito homem de Deus ainda. Mas tem uns que vai para um monte, fica lá com a câmera ligada. Senhor, meu Deus! Pra mostrar que tá orando. Jesus falou disso aí. Chama de hipócritas. Hipócritas. Eles chamam de fariseus hipócritas. Não seja igual eles que oram em pé, querem mostrar pra todo mundo. Eu tô orando. Isso, é por aí mesmo. Né? Então tem muita gente ali, ó, só querendo mostrar que ele é o orador, que ele é o cara que tá no monte. Não precisa disso. Você nunca viu Jesus fazer isso. Jesus ia pra dentro da mata, botava a cara no pó, só chamava 3 mais íntimos e orava com ele, né? E dizia, vamos orar, vamos buscar. Então, nesse quesito eu sou igual você, velho. Não essas paradas aí, velho. Eu não gosto não, mano. Qualquer coisa que for fazer, querer tirar celular. É igual hoje em dia, vai trabalhar, mostra pra todo mundo. Eu tô trabalhando, aí já posta lá, -1, +1. Fala, mano, pra que isso aí, velho? O cara liga a câmera, tá ligado? Irmão, eu tô aqui no monte de jejum. É o jejum da santidade, da quebra do não sei o quê. Estou queimando os pedidos, tô descendo, orando com o tem uns do Pix também, né? Eu tô aqui 3 dias no monte de jejum. Esses dias eu vi um do Pix que falou assim, eu só vou falar sua revelação se você mandar R$10 Foi não, Pix. Pô, é quadrilha, isso é quadrilha, pô. Quadrilha gospel, né, mano? Sangue de Jesus tem poder. É uns crentes que dá vergonha. E pior, tem gente que tá... que se acata, ainda fica mandando o nome ainda. Como que as pessoas acreditam nisso, né, velho? A pessoa tá falando ali, pessoas desesperadas por revelação. A pessoa, ela quer acreditar em alguma coisa. Ela nem sabe mais o rumo que a vida dela tá levando, né? A pessoa só tá ali, só qualquer coisa que fala, ela acredita, né? Revelação. Pessoas que só vêm por causa de revelação. Quando não vem pra igreja atrás de revelação, vai na internet. Quer ver uma coisa? Nas lives. Quer ver uma coisa? Vai numa igreja hoje, então, a maioria. Você pergunta, qual foi a mensagem que foi pregada hoje na igreja? Irmão, eu não sei. Mas se você perguntar, o culto foi bom? Rapaz, foi uma benção. Foi Pentecoste, eu rodei, eu falei em línguas, e teve profecia, e dizer o que mais lá. E a palavra?
Ô, irmão, não sei. Você quer ver os irmãos todos começando a assistir a gente? Olha pra aquela câmera ali, Marcos, e fala assim, você, aponta o dedo, ó. A partir de hoje você vai receber uma casa, um carro. Aí aparece mesmo muita gente na live. Amém? Olha lá que a live é da revelação. Meu Deus. Tá arrependido. Tá amarrado. Não, pastor, mas é igual eu falo pro Marcos, assim, a gente não tá atrás de um monte de... A gente tá atrás de pessoas, assim, para ser edificado através dessa, né, Marcos, do nosso podcast, né? Não, aqui porque, assim, se a gente colocar na cabeça, não, a gente acaba perdendo foco. Perde. Porque a gente começa a colocar tanta pessoa e esquece de Cristo. Opa, mas nós não começamos com esse intuito, nós não começamos com esse foco aqui. O foco da gente é isso aqui, é testemunho, é edificar, é trazer as pessoas que estão afastadas, né, Marcos, para a presença, né? Para elas verem que ainda é igual você contou o seu testemunho, não teve Deus deu oportunidade para o pastor, Deus também pode dar oportunidade para você que está ouvindo. Entendeu? Porque tem muita gente também desesperançosa, que às vezes ela tá lá, mexendo nesse lado, daqui a pouco aparece podcast assim, igual você falou, de repente o papelzinho veio voando, de repente o papelzinho pode ser esse podcast aqui. Simples coisas. Tá entendendo? Então é nisso que a gente acredita. Por isso que já fala, é uma verdade viva, né, Marcos? É isso aí. E essa aqui é uma verdade bem viva mesmo, porque tá precisando mais de diálogos como esse aqui, nesse programa. O intuito também desse podcast foi isso, é trocar uma ideia, conversar, a pessoa também falar um pouco de soltar pra fora, porque muitas das vezes aquela euforia toda a vida, a pessoa sai daquele mecanismo, sai daquele sistema de mecânico, a gente tem que falar mais comportado para poder não errar nas palavras. Aqui nós erramos. E aqui nós deixa ficar à vontade, aqui a gente fica à vontade. E aqui a gente é espontâneo também. Espontâneo. Entendeu? Pode aceitar qualquer coisa marcada aí, pastor. Alguém te marcou qualquer coisa, não tem nenhum papel marcado aí, né? Não tem bolsa, aqui não tem nada. Aqui é espontâneo, pô. É espontâneo, vai vindo na mente e a gente vai falando. Fica à vontade. Fica à vontade. Mas é assim que tem graça. Você já pensou se você aqui tá tudo aí, quando você chega aqui tá tudo errado? Né? Aqui pode ficar à vontade. Aqui flui. Aqui flui. E graças a Deus estamos tendo... Deus usar. Se der vontade, nós pega até o microfone e sai rodando aqui. Graças a Deus a gente estamos tendo uma audiência. Deus está mandando o povo para ouvir, né, Marcos? É bem assim. A gente estamos tendo uma audiência boa, tô contente pra caramba com a audiência aí. E o nosso intuito é sempre melhorar. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aí que estão nos acompanhando também. Agradecer também os patrocínios, né, Marcos? Os patrocínios também. Mas antes de entrar nos patrocínios, eu quero estar avisando aí, ó. Dia 29/6 agora, às 11 horas, vai ter lançamento do canal lá do Os da Rua. Tava aqui com nós aqui o China. Ele vai tá lançando uma música lá, o videoclipe, a palavra é vitamina, tá bom, pessoal? Ó, dia 29/6 às 11 horas, tá? Vai ter lançamento lá no canal do Os da Rua. Amém? E também sábado agora vai ser forte, pessoal. Aí, pessoal, sei que gosta de uma vigília. Eu vou estar lá, hein? Eita glória, sabadão agora tem vigília lá na igreja do Pastor Isiel, Assembleia de Deus, Ministério Pentecostal Visão de Águia, na Viela Barra Funda, Ariston. Pessoal, para você chegar ali, ó, o ponto de referência ali é a comunidade do Dema. Na comunidade do Dema tem uma quadra, em frente à quadra. Só você chegar na comunidade do Dema ali e perguntar se onde fica a quadra. A igreja fica de frente com a quadra, não tem erro. Pastor Wellington tá aqui também, ó, ele que vai estar ministrando lá. Em nome de Jesus. Quero mandar um abraço pro pastor Isiel, missionária Priscila, que estão na linha de frente lá, estão organizando essa mega vigília e vai ser bênção. Então, ó, junta sua caravana e vamos para Visão de Águia, pastor Isiel Gomes? É, o pastor Isiel. Abraço. Estaremos lá pregando na vigília, hein? Aí, o pastor que vai estar ministrando lá. E, pastor, fala um pouco aí como que faz aí para contratar o senhor. Contratar não, né? Chamar. Perdoa pela palavra. Tá amarrado. Convidar o senhor para pregar, para louvar. Qual que é o seu CNPJ, pastor? Ou para acompanhar também, que o senhor também. Agendas. O senhor também tem uns louvor também no YouTube também, né? Eu canto, eu tenho uns louvores no YouTube. Você canta, pastor? Você canta como tá, senhor? Já deixei o YouTube também, que depois até o... Quem aplaude o teu momento, glória, raramente aplaudiria tua história. Eu gravei essa música, tá lá no YouTube também. Como é que tá lá o nome? Tá lá, Pastor Wellington Sampaio. Entrou no YouTube lá, vai achar um monte de pregação, vai achar esse louvor, que a gente fez um cover lá também, gravamos. E as suas redes sociais, Varão? Rede social, Wellington Sampaio, Instagram também, Pastor Wellington Sampaio. E é fácil de encontrar, né? A gente entrando por esse link aí, depois que você... Uma pergunta, hein, mãe?
Uma pergunta? Não, pode falar. Não, aí no Não, tô carregando. pessoal. E aí é fácil de encontrar. Irmãos, fazendo convite também, aproveitar aqui um ensejo, convidar os irmãos, nós estamos com uma campanha forte também nas quinta-feiras na nossa igreja, ali na estrada do Piquiá, número 156, aqui em Carapicuíba. Irmãos, você é o nosso convidado. Terça-feira, culto de jovens também é forte. Você é o nosso convidado, né? Eu queria cantar um hino para vocês assim, ó. Vai passar. Quer colocar o playback? Eu sei que é. Dá pra colocar aí? Dá. Então vamos cantar, meu irmão. O playback fica mais gostoso, Deixa eu não? colocar aqui. Glória a Deus, é legal, pastor. É do Gerson Rufino, né? É, vai passar. Playback. Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Tem um povo acompanhando aí, hein? Telespectadores. Meu telefone tá meio ruim, não tô conseguindo abrir os comentários aqui pra ver o comentário do povo, Marcos. Um abraço aí para todos que estão nos escutando aí, em nome de Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Muito feliz de poder estar aqui nessa programação, nessa rádio, nesse programa. Verdade Viva. Eita glória, podcast abençoado, onde as verdades são colocadas para fora, Colocada pra fora. e externadas de forma poderosa. Deus é bom, viu? Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Tá ouvindo aí, pastor? Aumente só mais um pouquinho. Só mais um pouco. Aí. Vamos lá. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Ô glória. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Você crê? Aleluia. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus escutou teu gemido. Deus escuta, aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, sabe de tudo. Deus é poderoso e Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Aleluia, Jesus. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue as tuas lágrimas, enxugue essas lágrimas do rosto. Parou? Aleluia. E tenha calma. Aleluia, vai passar. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. Vai passar esta luta, vai passar esta prova, vai passar esta malfase, vai passar essa tempestade. Isso só é um momento. Deus está dizendo que o tempo de cantar também vai chegar. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele diz assim para você, ó: eu sei de tudo e
Ele mudando a tua história nesta noite. Ele está enviando consolo para tua alma. Oh, aleluia, Jesus. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Eu tenho uma palavra profética para tua vida e Deus manda te dizer: vai passar. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, vai passar, vai passar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Forte, hein? Tá glória. Pastor, dá lugar, é? Vai passar. Tá certo. Depois de passar por tudo que passou também, tem que dar lugar mesmo, né, Tem Marcos? que dar lugar, meu irmão. Dá lugar. Pessoal, vamos. Já estamos dando já acabamento, já, né, Marco? Já vamos estar encerrando já a programação. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, pelo convite, mano. Amém. Você ter recebido o nosso convite aí. Sei que Não foi em comeu nem um cima da pedacinho de hora. bolo, pastor? E vou estar falando um pouco aqui dos apoio cultural aqui que está nos ajudando. JT Modas. Pessoal, as missionárias aí que gostam de vestido até o pé, aqueles vestidos largão, entendeu? Comprido, é só dar um toque na Teresa no 11 982 10 57 77. 11 982 10 57 77. A Faster Connect também está aí nos apoiando também com internet móvel ilimitada através do chip da Vivo ou TIM. 3 horas de teste grátis por apenas R$30 por mês. Mas os 10 primeiros que entrar em contato agora vai ter um desconto de 17%. Vai sair por R$25 por mês. Amém, pessoal? Amém. Assinatura da Dá TV também. Aberto todos os canais também por apenas R$45. Os 10 primeiros que entrar em contato vai obter 11% de desconto. Vai sair por R$40 o primeiro mês. Também falar um pouco aí, Marco, da Descar City, Descar carga e City, descarga, a maior empresa do Brasil, trabalhando glória. junto com a maior empresa do Brasil. Eita, glória é forte, hein? Nossa empresa de carga e descarga aí, empregando pessoas e realizando sonhos aí. Aí, pessoal, você quer deixar o seu sonho mais colorido? É só chamar a Shalom Pintura. É forte. Tá bom? É só empresário, fica só levantando, né? É benção, pessoal. O pessoal que quer aí dar um talento na sua casa aí, colocar sanca, moldura, placa de gesso 3D, vamos lá. Pinturas em geral, né, Marcos? Efeito marmorato, efeito madeira, efeito pedra. Fiz lá em casa. Efeito da parte da pintura em geral, é só chamar a gente aí que estamos aí à disposição. Tá bom, pessoal? Desde já, Deus abençoe a vida de todos. E Agradecer ao pastor Genivaldo por liberar o espaço pra gente mais uma vez e por estar fazendo nosso podcast todas as quarta-feiras, das 8 às 9h30. Podcast Verdade Viva. É sempre com muita luta, né, Marcos? Mas em todas elas a gente está vencendo e estamos aqui para a glória de Deus. Agradecer ao pastor por ter aceitado o nosso convite. Deus abençoe, meu pastor. É uma honra ter você aqui, aí vai voltar mais vezes, como a gente sempre fala para todos os nossos convidados, né, Marcos? Agradecer também primeiramente a Deus, meu companheiro Marcos, e a você que nos acompanhou, está nos acompanhando, que eu sei que no dia seguinte ou mais tarde, hoje nem todos podem estar acompanhando devido ao culto, enfim, ensinamento nas igrejas, mas depois o pessoal vem com força, mais ainda, e vamos que vamos. Deus abençoe você e até a quarta-feira que vem. Pessoal, lembrando aqui que quarta-feira que vem agora vai estar conosco aqui o evangelista André Machado. Eita, é forte. Meu, o testemunho dele é impactante, é forte, ex-traficante.
Tomou umas facadas, Deus transformou. Hoje é um pregador da palavra do Senhor. E fazia muito tempo que eu não tinha um contato com ele, mas Deus nos apresentou de novo aí e eu consegui falar com ele. Quarta-feira agora ele vai estar aqui. E eu tô vendo também para trazer o Tati, né, Maicon? O Tati também, o pastor Tati também, que é uma bênção. Uma ferramenta, né, Marcos? A ferramenta nas mãos do Senhor, canta rap gospel. Deus transformou a vida dele. Resgatando muita alma, resgatou, né, então só tô vendo a data que ele vai vir, mas logo eu já vou estar divulgando pro pessoal. Mas quarta-feira agora, evangelista André Machado. Quero também agradecer aí ao nosso irmão Marcos aí, amém, nosso pastor. irmão Maicon também, pelo convite, poder estar aqui. Foi uma honra muito grande. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e que Deus possa cada dia mais fazer prosperar o vosso caminho e também esse programa abençoado que se chama Verdade Viva, amém, né? Que Deus abençoe e agradeço a todos os ouvintes que nos escutou também até agora no momento, que só Deus pode recompensar grandemente e tome este programa como bênção para a tua vida, amém? Amém. E a missionária Beth, não sei se você está escutando, mas você é a próxima que você vai vir pra cá Se também. prepara que o próximo pode ser você, hein? Você está de ser olho. forte. É bênção, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. A gente vai ficando por aqui até quarta-feira que vem. É nóis, valeu e tchau. Fiquem na paz. Eu já